achei um só que disse que não tinha dívida. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Jesus está contando aqui a história de um devedor. Ele contou essa história por causa do problema do perdão. Quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? Então o perdão, alguns achavam que o perdão deveria ser até 3 vezes pela mesma falta. Mais do que isso, só quem tem sangue de barata pode perdoar mais. Quando Caim cometeu o crime de matar Abel, Deus colocou um sinal em Caim e colocou um selo que qualquer que vingasse o crime de Caim seria punido 7 vezes. Esse foi o selo. Que sinal é esse de Caim? Não sei. Quando a gente chegar no céu, vamos perguntar a Deus. O bisneto de Caim, Lameque, que fez o primeiro desacordo do casamento, arranjou 2 mulheres, Ada e Diná. Diná valeu a nada. Ele ficou com uma marca. E ele disse: eu matei um homem porque me feriu, e um outro porque me pisou no pé. E quem me vingar será punido 70 vezes 7. E esse número ficou registrado. Ficou como o número, a matemática do perdão. Porque quando Pedro perguntou, olha, 3 vezes dizem os rabinos, quantas vezes? 7 vezes está bom? Jesus disse, não, Pedro. Vamos buscar a matemática de Lameque. 70 vezes 7, pela mesma falta, no mesmo dia. Perdão. Perdão é uma palavra que significa remissão ou pagamento. Pagamento da dívida. Então, esse camarada aqui devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. A gente não sabe se era ouro ou prata. Se fosse ouro, que era provavelmente uma das figuras mais usadas para a dívida, 10.000 talentos de ouro. 10.000 talentos. Um talento pesa 36 quilos. Quanto dá 10.000 talentos? Você está lento? Vamos embora. Quanto são 10.000 talentos? Vezes 36. 360.000 quilos. Ou seja, 360 toneladas. Os Estados Unidos perderam para os bancos americanos, os bancos de Rothschild e de Warburgo, lá para os bancos da Alemanha e da Europa, perderam num só dia 200 toneladas de ouro. E o Fox Knox foi para baixo. Foi o dia que o dólar morreu. Esse é o livro, não me peçam que eu não dou. A morte do dólar. Ele foi escrito em 1973. The day the dollar dies.
a morte do dólar. Willard Cantillon foi um assessor de Eisenhower. É sério o assunto, é uma dívida impagável. Só que a dívida daquele camarada são 360 toneladas, vamos dizer, de ouro, que colocado multiplicado isto por gramas e multiplicado pelo preço do grama atual, eu fiz a conta, deu 21 bilhões e 180 milhões de dólares para um cara pagar. Como é que ele ia poder pagar? Ele disse, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Mas o camarada correu e disse para o seu senhor, Senhor, por misericórdia, me perdoa. Me perdoa. E o Senhor perdoou a dívida desse homem. E a história, só para terminar aqui a história, porque o nosso assunto não é esse, a história é que este homem tinha um credor, ele tinha uma pessoa que lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho de um operário. Quanto custa um dia de trabalho de um operário hoje, aqui, em Londrina? Eu não vou dizer boia fria, um dia de um operário. R$50. 50 vezes 100. Hein? 5 mil. Ele devia 20 bilhões e 180 milhões. Um dele perdoou, o senhor dele. O outro lhe devia 5 mil. E ele foi no gogó do cara e disse, paga, senão eu te desgano. Quer dizer, você foi perdoado de uma grande conta, mas você não é capaz de perdoar aquele que lhe deve só uns trocados? Aí é que Jesus estava falando sobre essa contona de 70 vezes 7, que era a questão, ou você perdoa ou você apodrece. Ou você perdoa ou você vai virar uma água estagnada, que só tem morte. Então o perdão é uma condição sine qua non para nós vivermos. Ou nós perdoamos, ou nós apodrecemos. Agora, eu vou deixar isso de lado e só você. Você já foi perdoado por Deus? Você já foi perdoado por Deus? E você não perdoa a sua sogra? E você não perdoa seu irmão que lhe fez alguma coisa? Ó como dói. No lado de ser perdoado, amém, amém. No lado de não ser perdoado, amém, amém. É assim que nós agimos. Bem, irmãos, aqui está a questão. Qual é o preço de uma alma? Quanto custa uma alma? A Bíblia diz que o preço de uma alma é caríssimo. Nós vamos ter que avaliar o preço de uma alma.